Olá, eu sou a Nanda Gonzalez, eu sou naturóloga, especialista em alinhamento corporal e gerontologia, e eu tô aqui hoje para falar especificamente do alinhamento corporal. E aquilo que todos querem saber, afinal é a minha maior especialização e maior diferencial, né, no mercado. Querendo ou não, é um mercado. É difícil aceitar, é difícil me vender, mas é um mercado. Quando a gente fala de mercado, eu falo de uma técnica que muitas vezes a pessoa deixa de fazer uma cirurgia por conta dele. As pessoas vêm aqui, pagam, sei lá, 200, 300 reais e elas pagariam numa cirurgia 18 mil reais, 30, 60, às vezes até mais de 100 mil reais. Então, bom, é um mercado, né? Ou seja, qual o mercado que você acha que faz mais sentido para você? Um que te agride, que acaba, que te gera uma cirurgia que às vezes pode até mudar a posição dos seus músculos, dos seus ossos, dos seus órgãos, ou uma prática menos invasiva e agressiva e que pode reestruturar todo o seu corpo, mexendo osso por osso devagarinho. Pensa sobre isso. Bom, existem 3 práticas de manipulação óssea que eu conheço, tá bom? O alinhamento corporal é a que eu me aprofundei e é a que tem menos profissionais no mercado. Mas eu conheço 2 outras que são mais conhecidas e tem muito mais profissional no mercado, como a quiropraxia, que já tem aí bastante desenvolvimento científico acadêmico, e a osteopatia, que também tem se desenvolvido aí academicamente, e tem uma linguagem, acredito até que bem integrativa, né? A osteopatia movimenta aí bastante os ossos dos joelhos, dos pés também, como o alinhamento, da cabeça, enfim. Mas eu tô aqui para falar para vocês da visão do alinhamento corporal, tá? Que é a que eu me apaixonei e, claro, fui estudar, e é a minha favorita, né? Não podia deixar de falar isso, porque é uma outra visão de saúde, né? Cada técnica dessa de manipulação, ela tem a sua visão própria de saúde. Então, eu já percebi, né, antes de falar a fundo do alinhamento corporal, que às vezes a pessoa passava comigo e depois ia para um osteopata ou para um quiropraxista, né? Um quiroprata. E aí eu vi que a pessoa voltava e parecia que ela tinha regredido, mas na verdade ela só estava sendo tratada com uma outra visão. Então, se você quer escolher um tratamento com alinhamento corporal, eu te aconselho a parar um pouco com outras práticas de manipulação óssea. Escolha uma para você, uma que você acredita que vai te agregar valor. E pode ser que essa que você escolha, que te agregue valor, ela não corresponda a tudo que você precisa. E aí, depois de um tempo testando essa técnica, você pode buscar por outra técnica de manipulação óssea, tá? Depois de um tempo, né? E aí você vai descontinuar o seu atendimento com essa outra técnica, tá? Bom, o alinhamento corporal é uma técnica que a gente movimenta o corpo como um todo, desde os microossos da cabeça até o dedão do pé. É isso mesmo. Eu estou falando de movimentar também os órgãos, de movimentar os músculos, reencaixar músculos também, paravertebral também, ou inclusive o músculo abdominal, que às vezes quando a mulher gestando, né, depois de parir a criança, no caso quando é uma cesariana, né, onde ela faz uma cirurgia, muitas vezes acontece dos músculos ficarem soltos. E aí a pessoa tenta, né, fazer um abdominal e ela não consegue ganhar músculo, né? Por que será que isso acontece? Porque esses músculos estão frouxos, eles precisam serem fechados, né? Ou seja, depois da cesariana, é importante que, se você for médico, inclusive, você saiba disso. É importante você fechar essa estrutura muscular, ela não volta sozinha, tá? Então, isso é importante. Então, às vezes, aqui em consultório, eu tenho que alinhar esse tipo de situação muscular também, tá? Não só essa. Então, o alinhamento é uma técnica que a gente vai trabalhar principalmente pensando na região sacral da pessoa. É como se tivesse ali no centro da técnica a região sacral. Não tem como eu mexer no seu ombro sem mexer na sua sacral. Não tem como eu mexer no seu joelho sem mexer nessa região também. Senão eu não estou de fato alinhando o seu corpo como um todo. Eu preciso começar do centro do seu corpo, que é essa região do quadril. E se o seu fêmur estiver torto, eu preciso começar por ele, certamente, tá? E aí depois a gente vai manipular essas outras estruturas. Então, região sacral, lombar, aí depois da lombar pode ser que eu mexa um pouquinho nos seus joelhos, né, nos seus pés, e daí nos seus ombros e paravertebral. Aí a gente finaliza normalmente o nosso atendimento, a não ser que a pessoa tenha, por exemplo, um problema na mandíbula, mordida cruzada, por exemplo. A gente mexe sobre isso, tá? Então, às vezes a pessoa, ela abre a boca toda torta assim, e aí a gente dá uma alinhadinha, aí a pessoa começa a abrir retinho. Impressionante. Ela começa
Nem sei se a minha boca tá certinha, né? Tem até que ver se o meu alinhamento ainda tá bom. Porque às vezes a gente atende outra pessoa e por mais que eu cuide da minha postura, às vezes também alguma coisa desalinha, né? Mas é interessantíssimo como eu percebo a mordida da pessoa diferente e ela percebe, né? Melhor do que eu perceber é o outro, é você perceber. E às vezes a pessoa me vem também com uma enxaqueca crônica e às vezes a gente dá uma movimentada nas estruturas cranianas, não necessariamente por isso, pode ser até por uma questão emocional, preocupações ou distração excessiva, e a pessoa sente uma diferença. Tá? Por que eu fui me especializar no alinhamento corporal, tá? A primeira vez que eu passei por essa técnica, né, que eu quis conhecer, que eu já gostava de trabalhar com grupos e movimento, né, pensando justamente em uma educação para o corpo, foi com um naturólogo chamado Guilherme Frugoli, e achei interessantíssimo, porque tudo que ele falou eu me vi assim, né, pensando, caramba, isso pode contribuir para os grupos, né, ensinar para as pessoas como se sentar, por exemplo, ou como cruzar as pernas sem que elas mexam no alinhamento dos isquios, né, dos quadris, que inclusive eu falo muito para a pessoa, coloque as mãos embaixo, né, dos quadris, sinta os ossinhos dos isquios. Isso é muito importante, né, você perceber como é que você está se sentando, por exemplo, como é que você está se levantando, como é que você está levando peso. E aí, eu passei por alimento com ele, e quando eu saí do consultório, ou melhor, quando eu ainda estava na consulta, ele falou, isso assim aqui dói, né? Dói. Isso aqui foi alguma coisa na sua infância, adolescência. Eu, caramba, como é que ele sabe sobre isso, né? Eu caí de um bambolê quando adolescente, rolei no chão, fiquei uma semana com dor, pelo menos, e meu pai não falou na época, não leva para o hospital não, né? Não quebrou nem nada, fica aí, né? E eu fiquei com um incômodo, que eu nem sabia que tinha esse incômodo, porque não era uma coisa grave. E aí eu senti na hora, assim, que liberou um espaço enorme no meu corpo. E quando eu saí da consulta, ao andar pela rua, gente, a minha mente estava presente no meu corpo como nunca antes. Tanto para observar as mudanças do meu pé pisando mais no chão, quanto também a minha mente. A minha mente estava totalmente conectada com o meu corpo e é como se eu não tivesse mais uma necessidade de fazer tanto esforço para existir, de fazer tanto esforço para movimentar o meu corpo. Eu não percebi esse esforço antes, mas eu comecei a perceber depois que eu não tive mais esse peso. É interessante, né? É como se o nosso corpo ficasse mais livre. Agora eu não tenho mais tantas questões para recorrigir, para tentar realinhar no meu corpo, né? Como se o corpo estivesse dizendo isso, opa, agora eu estou mais liberado, estou mais livre para outras questões, né? Para inclusive dar mais atenção a projetos, né? Questões físicas, produtivas. Então é muito bom para produtividade fazer um alinhamento corporal, tá? Eu recomendo. A pessoa que bota isso em prática e recomenda para você. E é isso, então eu comecei no alinhamento, querendo alinhar órgãos, e vi que para alinhar órgãos eu preciso alinhar os ossos da coluna, não adianta fugir disso. Então, fui me especializar nesse campo. Tá? Mas é isso, já falei bastante. E muda essa postura de vida, né? Não só a postura física. Muda o biopsicossocial, como já falei em alguns vídeos aqui da naturologia, tá? Então é importante a gente observar isso para não repetir padrões, não ficar só tratando o físico. Tem pessoas que vêm aqui que ignoram algumas coisas que eu falo, então no mês seguinte ela volta. Como, eu tenho hernia de disco. Beleza, liberei, não sente mais dor. Poxa, tava travadão, agora tô sem dor nenhuma. Beleza. No mês seguinte ela tá aqui de novo. Por quê? Não fortaleceu os músculos da região que eu pedi, não fez o trabalho emocional que eu solicitei, olha, tem relação com isso, tem relação com aquilo, né? Não é uma pessoa determinada, então vamos trabalhar o emocional também nesse quesito, né? Então tudo isso é importante, tá? É isso, eu espero que você goste do meu trabalho, me busque, saiba mais, né, sobre o alinhamento corporal e tchau, tchau!